Olá, professora Silvia Ferreira na área para comentarmos, corrigirmos a tão polêmica prova do TJ São Paulo 2021. Questões de língua portuguesa 24, nenhuma novidade até aí. Textos, nenhuma novidade até aí. A surpresa foi a falta das tirinhas, né? Mas nos demais assuntos cobrados, nada que nos causasse tanto susto, a não ser, obviamente, o tão famoso fogo da Clarice Lispector. Esse, indubitavelmente, indiscutivelmente, foi o assunto. Eu acho que Clarice deu uma renascida após tantos comentários, tantos comentários de cunho, inclusive, negativo. O que a Clarice Lispector foi fazer na prova do TJ? O que fizeram com a tão amada Mafaldinha, né? Agora, o que eu faço com a tatuagem da Mafaldinha que está no meu braço, que sempre aparece na banca VUNESP? Enfim, passadas essas observações, a gente leva em consideração aquilo que já era esperado. Você abriu a sua prova e você viu o seu texto. Ótimo. Começou a fazer a leitura, um texto tranquilo falando que amor é para gastar. E quando a gente fala em gastar, você lembra da economia, né? Na economia da vida, o maior desperdício é você poupar o amor. Depois vai repetindo a palavra, né? Na economia amorosa, só existe pagamento à vista. O amor não se parcela. E quando a gente fala sobre pagar, gastar, parcelar, pagar a prazo, você lembra, obviamente, da economia, né? E, inclusive, são as palavras-chave do texto. Então, o estabelecimento de sentido no texto se dá pela inter-relação. Então, vamos relacionar o que com o que? Eu vou relacionar finanças, enfatizando que a primeira dispensa grandes investimentos para que se logre êxito, ou seja, eu preciso investir muito no amor para que eu obtenha algum resultado? Não, aqui está dizendo, na economia da vida, o desperdício é fazer poupança. Então, a gente não vai desperdiçar no sentido de obter algum lucro. O amor é para gastar, não é para ficar guardado. Concorda com essa questão da finança? A finança até tem uma relação próxima, sim, mas não é a palavra-chave do texto, né? Então, a gente pula a letra A, vai para a letra B, que diz etiqueta. Mas tá bom, etiqueta, eu não encontrei nenhuma palavra etiqueta no texto, enfatizando-se que a primeira pode trazer prejuízos à vida social. Perceba, então, que a gente não tem essa palavra, etiqueta, saúde, psicologia, são totalmente palavras fora daquilo que diz o texto. Eu encontrei exatamente a palavra que está no texto, economia. E aí eu enfatizo que a primeira, ou seja, o amor exige o dispêndio, ou seja, vamos desperdiçar, vamos gastar de forma intensa, vamos viver intensamente o amor. Então aqui não tem como nós pensarmos em outra resposta que não seja a resposta dada na alternativa D. Sem grandes surpresas, a gente vai para a questão 2, que diz: a frase inicial do segundo parágrafo do texto diz assim: vai por mim, amor é só luxo. Ok, então veja, coerente com esse posicionamento, quando o autor diz vai por mim, o amor é só luxo, o autor reconhece então o que é o amor. Então a gente vai pensar, bom, se a gente está falando de amor, eu estou falando de sentimento? Sentimento, ótimo. Quando a gente fala em dívida, já foge, né? Porque a gente está gastando aquilo que a gente tem, de acordo com o texto. Então, a gente não tem nenhuma dívida a ser paga. Uma lembrança do passado, ele diz, não, amor é para gastar. Perceba que todo o texto é escrito com verbos no presente. Então, gastar no presente. Um desperdício na vida das pessoas. Não, desperdiçar
o desperdício, de acordo com o posicionamento do autor, é você não desperdiçar o amor, é você economizar o amor. Isso sim seria o lado negativo da coisa. Uma ilusão que vai sendo construída ao longo da vida das pessoas? Não, não é. O amor não é ilusão. A gente não está falando de ressentimento, nós estamos falando de sentimento. Então tá, não tem dúvida também essa aqui, é um sentimento, o amor é um sentimento que deve ser declarado e vivido no tempo presente, dada inclusive a presença dos verbos no presente. Show de bola? Tranquilo essa? Vou para a questão 3, concordância verbal. Aqui a gente já sabe quais são os clichês da banca. O verbo existir sempre está presente, então tá. Sabendo que o verbo existir é um verbo intransitivo, o que vem depois, e sempre tem essa inversão sintática, o que nós encontramos depois exerce a função de sujeito. De acordo com a regra geral, o verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Então existem sentimentos como o amor, que são escândalos, e que não se abafa, percebe? Se eu estou usando como referencial sentimentos, os sentimentos são escândalos e esses sentimentos não se abafam. A 3, letra A, tá fora. Vou lá para a letra B. Tristes daqueles, e isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado sempre, né? É o tal do pronome relativo, que faz referência a um termo anteriormente apresentado. Então, veja, eu tenho aqui a palavra daqueles. Ué, daqueles está no plural. Finge que essa palavra não está aqui. Tristes daqueles, ok. Daqueles sentem. Aqueles escondem. Aqueles sentem. Aqueles ficam no joguinho dramático. Um monte de verbos que não voltam para o seu referente, que está no plural. Qual que é a regra geral? Sujeito no plural, verbo no plural. Né? Isso aqui a gente também viu várias vezes, conversamos várias vezes durante o nosso processo de preparação. Bom, a letra C, como eu falei, ela é o clichê. Só que qualquer aula que você tiver comigo ou semigo, qualquer professor que dê aula sobre concordância verbal, vai te lembrar do verbo haver. Ah, o verbo haver é aquele verbo problemático que não aceita plural, apesar de termos ligados a ele, pluralizados, a gente sabe que esses termos exercem função de objeto direto. Então tá. Acontece que quando há suaves prestações, é diferente, né? Se eu tivesse o verbo existir, existem suaves prestações, o amor singular está sendo poupado. Linda, linda questão, e o gabarito não surpreende. Por quê? Porque é o verbo haver que não tem plural. Até porque o verbo haver no plural, no presente, desculpe, quando a gente usa no plural, ele fica esquisito, né? Como é que você pluralizaria este verbo? Silvia, não dá. Quando hão, quando haverão. Então, a gente confunde mais, desculpe, a gente tende mais a pluralizar este verbo quando usamos em outros tempos verbais. Haviam, houveram, mas no presente, sem grandes problemas. E o amor singular está sendo poupado, lindo. Locução verbal, particípio, show de bola. Eu vou lá para a letra D e encontro assim, joguinhos dramáticos. Joguinhos dramáticos, eles expõem o perfil, né? Expor, verbo no plural, expõe singular, expõe, mzinho, o perfil daquela pessoa. Aquela pessoa, veja, aquela pessoa sente e esconde, ok? Sente e esconde. Muito bem, o verbo expor jogou fora a alternativa. E aqui o tão famoso pronome apassivador, dada a regência do verbo, né? Usar, quem usa algo. Em alguns contextos usa alguém. Ótimo. Quando se usam 7 chaves, quando 7 chaves são usadas para guardar o amor, ele vai da boca para fora. Então, sem novidades também aqui, gabarito, alternativa C. Ótimo.
Pulando para a quarta questão, guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Ah, verdade, crase, lógico, não tinha que falar, não poderia faltar. Ela é personagem importante na nossa prova. E aí nós lembramos também das possibilidades de nunca, aliás, as regras, não as possibilidades, as regras de não se usar crase. Na primeira, é o clichêzão da banca. Ah, é verdade, Silvia, você falava sempre em aula. Masculino, plural indefinido. 3 motivos para que a gente não coloque crase antes dessa palavra. Na alternativa C, nós temos outro pronome indefinido. Toda palavra de sentido indefinido, ou seja, os pronomes e os artigos, não levam crase. Clichêzão da banca. O A lá em cima, estão vendo aqui? Ele está no singular. Na alternativa D, nós temos um termo no plural. Não se usa sinal indicativo de crase quando o A estiver no singular diante de uma palavra no plural. E qualquer não tem possibilidade de colocarmos verbo diante de palavras com sentido indefinido. Vamos confirmar o gabarito? Alternativa B. Até aqui, aquela frase minha em aula não apareceu, né? Crase antes de verbo, você vai para o inferno. Mas ela não faltou. Calma, que as cenas dos próximos capítulos confirmarão aquilo que a gente sempre escreveu e falou durante o nosso processo de preparação. Na questão 5, a gente tem, eu particularmente, no início da questão, quando recebi a prova, a euforia de vocês é a euforia vivida pelo professor. Obviamente, vocês sabem que nós participamos do processo de preparação de vocês e nós nos sentimos responsáveis, de alguma forma, pelo sucesso de vocês. Então, quando eu olhei aqui a vista e se parcela, eu automaticamente encontrei como relação entre as orações uma ideia de consequência, porque se o amor não se parcela, então devemos pagá-lo à vista. Se o amor é para ser visto hoje, então não existe essa de amor só amanhã. Se o amor é declaração, então não devemos sonegá-lo. Para mim, uma relação de causa e consequência. Acontece que depois, passados os momentos mais eletrizantes, né, do recebimento da prova, a gente começa a perceber aqui alguns termos importantes no comando da questão, em cada par de expressões. Então, não é para a gente olhar o todo, é para a gente olhar o à vista e o parcelado. Então, se eu não compro à vista, eu parcelo. Ah, isso é o antônimo. Se não é hoje, é amanhã, ou poderia ser o ontem, ótimo. Se eu declaro, eu não sonego e vice-versa. Mesmo assim, a gente tem assim uma certa desconfiança com relação a esse gabarito, porque a discrepância ela é uma oposição muito acentuada, né? É uma divergência, é uma discordância, é um dissentir suas ideias, é o discrepar da teoria. Então, se a gente for pensar assim, racionalmente e com ódio no coração, você fala, cara, discrepância não é oposição, a discrepância é algo mais acentuado. Tudo bem, então, na minha posição, na minha opinião como professora, eu acredito que esta aqui é aquela questão que você fala assim, eu vou assinalar a menos errada, na minha opinião, professora Silvia, porque a discrepância não é a oposição no sentido da antítese, né, do sentido contrário. Discrepância é algo que destoa. É algo que, como eu digo, aquele verbo, né, inclusive com o R puxado, é aquilo que não orna, né? Você olha e fala assim, nossa, esse sei lá, sua gravata tá discrepante com relação ao restante da sua vestimenta. Eu, particularmente, achei muito
exagerada a resposta discrepância. Mas entre todas, e levando-se em consideração o comando da questão par de expressões, então está dito aqui, ó, não é para você olhar a relação entre as orações, Silvia, não é para você olhar a relação de causa e consequência, é para você olhar o par de expressões. Eu achei que foi infeliz a colocação discrepância. Mas conhecendo a banca, ela falou assim, vamos pegar aqueles alunos que não sabem o que é discrepância. Bom, entendendo o raciocínio da banca e considerando então a menos errada a alternativa E, questão 6. Maravilha. Aqui, eu já coloquei o texto, porque como a gente vai nesse vai e volta, eu já preenchi. Depois a gente confirma o gabarito. Com a falta de chuva nos últimos anos, então por causa da falta de chuva dos últimos anos, causa inferiores ao padrão já escasso no período de 2020, consequentemente ficou evidente a ameaça de alguma coisa. Então, a ameaça de que a geração de energia se mostre insuficiente. Entendeu aqui? Então, veja, eu estou inserindo neste texto, no início, um conector causal. Ótimo, poderia ser por causa de, com, porque, devido a, com crase, falta de chuvas, causa. E aí a consequência ficou mais evidente. Como o termo ameaça, ele é um termo que rege a preposição de, então ameaça de algo, ameaça de que a geração de energia se mostre insuficiente. Lá embaixo no texto nós temos assim, o país chegaria. Ué, isso aqui a gente também já captou a mensagem. Quem chega, chega a algum lugar. A gente não chega em, a não ser que esse em denote no contexto uma circunstância de meio, né? Chegar em um carro, chegar de carro, aí sim. Caso contrário, quando a gente entende esta chegada a algo, é o tal do movimento, né? A gente guarda essa expressão. Então, quem chega, chega a, sem o sinal indicativo de crase, porque novembro, mês, palavra masculina, ok. Avança aqui. E a gente tem a famosa pegadinha do pronome relativo, né? Ou seja, eu isolo esta oração aqui, considero apenas a oração subordinada adjetiva. Se quem está submetido a algo, é óbvio que este a vai para antes do pronome relativo que, sem o sinal indicativo de crase, porque o que caminha sozinho, e aí a gente só joga a preposição. De que desconfio, de que gosto, aliás, em quem confio, né? De que desconfio, de que gosto, a que me refiro, sem o sinal indicativo de crase. Show de bola? Então aqui, dada a explicação, a gente só confirma o gabarito, alternativa A. Muito bem, até aqui, sem grandes surpresas, apesar da minha indignação com relação à alternativa, a questão de número 5. Fui para a montanha filosofar. Eu, depois, me autoconsolando-me a mim mesma, cheguei à conclusão de que eu filosofei demais, talvez, na alternativa da questão 5. Não concordo, não engoli, mas vamos que vamos, né? Questão de número 7. Eu grifei as palavras importantes e as partes importantes do texto para a gente poder fazer aqui o X no lugar certo quando eu percebo sobre o que o texto fala. Então tá, veja, se nós estamos com falta de chuvas, não é isso? Automaticamente existe a possibilidade de termos apagões, né? O meio do texto, o recheio aqui do texto, ele mostra dados estatísticos, né? É uma estatística. Então, ok. A gente só comprova, né? Esse recheio aqui só serve para comprovar a tese dita lá em cima.
das simulações do operador nacional do sistema. Mas na introdução está falando, ó, cara, tá faltando chuvas. Tá, e qual vai ser o resultado desta falta de chuvas? Existe a possibilidade de apagões. Então eu vou lá agora, feliz e contente, ver o que as alternativas me contam. As informações deste editorial permitem concluir corretamente que o regime de chuvas já chegou a causar preocupação. Se chegou o pretérito perfeito, então não causa mais preocupação? Claro que causa. Joga fora, vou para a letra B. A geração térmica, a importação de energia e a postergação de manutenção de equipamentos livram o país, não ornou com a possibilidade. Livrar é você, ufa, não teremos apagão. E ali existe a possibilidade de. Vou lá para a alternativa C. A previsão de chuvas para 2022 será um problema menor, não, será um problema maior. Por quê? Porque os níveis de reservatórios, eles estão abaixo, porque não há chuvas. Eu vou para a letra D. A geração de energia no país está comprometida. Sim, está comprometida. Qual é a causa? Falta de chuvas. E qual é a consequência desta falta de chuvas? Há um risco de apagão. Ótimo, alternativa C, sem problemas. Letra E, a geração de energia térmica tenderá a estar mais cara, graças ao verão úmido. Mentira, o texto começa com falta de chuva, então nós não temos um verão úmido. Deu para entender? Gabarito, alternativa D. Vou lá para a questão de número 8. Mero sinônimo. Tudo bem? Sinônimo não, tempo verbal. Tempo verbal. Essa aqui me surpreendeu. Sinceramente, me surpreendeu pela tranquilidade. Pela tranquilidade. É você saber o tempo verbal. O que denota o tempo verbal? Também foi questão trabalhada nas aulas, tanto do online quanto do presencial, da apostila, enfim, da revisão, de véspera, tudo a gente tem essa semântica. A gente não tem que pensar necessariamente na decoreba pela decoreba, tem que saber o que significa o verbo. Caiu é a ação concluída no passado. Ótimo, isso a gente então entende que já poderemos jogar fora a alternativa A, porque não é uma ação frequente, não é? Ação anterior à outra, essa aqui é o tal do pretérito mais que perfeito, só se fosse caíra. Ok, fiquei entre duas, olha que surpresa, né? A margem de manobra para 2022 será lá no futuro, não é imperativo. Senão seria seja. Ótimo, já achei o gabarito. Alternativa C. Tranquilo até aqui, é uma hipótese, é o futuro do pretérito, é uma ação hipotética, condicionada, iniciada no passado. Ótimo. Sem grandes surpresas até aqui, a gente vai para a questão de número 9. E aí também é uma observação tranquila, dada a presença desse termo que eu destaquei aqui. Se o regime de chuvas no verão não superar, condição, a margem de manobra será ainda menor. Percebeu a condição? Então, além de, na alternativa A, nós termos um desde que é condição, você fala assim, então, condição com condição, eu fui nessa. Tá, então vamos ler. Desde que o regime de chuvas, condição, puxa o verbo para o subjuntivo, assim como uma concessiva, né? Embora o regime de chuvas não supere. Então, apesar de termos aqui a nossa locução com ideia de condição, a construção está errada. Por quê? A banca está pedindo em conformidade com a norma padrão e o sentido. Então,
Só prestar atenção a gente tem que observar isso aqui. Às vezes a gente está com tanta pressa de avançar para a próxima matéria, a gente faz, desde que a condição C, a condição faz um X. Tá, mas o comando da questão diz sentido. Mas ela também diz norma padrão. Então, de acordo com a norma padrão, esse verbo está incorreto. Por mais que o regime de chuvas no verão, tá vendo? Isso é uma ideia de concessão. Já não deu certo. Por mais que, ainda que, mesmo que, embora. E, se você não sabia o sentido de por mais que, olhou para o verbo, já não ornou. Porque se é concessão, verbo no modo subjuntivo. Enquanto é tempo, né? Enquanto, quando, no momento em que, joguei fora, porque não é para mudar o sentido. O C é condição, enquanto é tempo, vou para a próxima, letra D. Caso, gostei, caso o regime de chuvas não supere, percebe o modo subjuntivo, a medida dos últimos anos, a margem de manobra para 2022 será ainda menor. Gabarito, óbvio, né? Porque a letra E, ainda que, é uma ideia de concessão. Ainda que, mesmo que, apesar de o verbo superar estar correto, mas a gente alterou o sentido. Consertamos a gramática, mexemos no sentido. Show de bola! Vou para a próxima alternativa correta da questão de número 10. Vamos lá. Agora sim, sinônimo. Postergar. O que seria postergar? Postergar é a gente adiar, ficar empurrando, ficar mudando, ficar negligenciando. Então tá, vamos guardar assim, preterir, realizar não, porque a gente, né, fica dando desculpa para não fazer, depois eu faço, então a gente fica adiando, ótimo, adiar ok, procrastinar também, e adiar também. Aí você falou, Silvia, preterir acho que não, hein? Porque preterir é você rejeitar, né? Um de seus sentidos é rejeitar. Ótimo, vamos tirar isso aqui. Deixa eu só limpar, ficou muito poluído aqui, a gente ficou sem entender. Vamos lá, de novo. Preterir não, porque preterir é desprezar, né? Um de seus sentidos. E a gente só adia, a gente não necessariamente diz nunca mais vou fazer. Fazer depois. Eu não realizo, né? Eu empurro com a barriga. Ok, adiar tudo bem. Adiantamento não dá, não orna. Porque eu não adianto, pelo contrário, eu adio. Fiquei entre duas, procrastinação e adiamento. Não adiantamento, como eu havia lido anteriormente. Show de bola. Vou para o inédito. Se é inédito, não é algo corrente, que acontece sempre. Resiliência não é a capacidade de manutenção. É você, após uma queda, ter a capacidade de se recuperar. Então tá, volta. Postergar é adiar, sem precedentes é inédito e ser resiliente é ter a capacidade de se recuperar. Show de bola? Alternativa E. Vamos então para a próxima questão, o famoso texto da Clarice Lispector que nos tirou o sono durante a prova, após a prova, até sair o edital. Saímos com com um certo ranço de Clarice Lispector, porque obviamente, em sendo um texto literário, é carregado de linguagem subjetiva, linguagem figurada. E aí a gente é levado, a gente é convidado a pensar sobre o momento, mas pela condução do texto, é lógico que a gente tem que encontrar o duplo sentido do fogo, né? O duplo sentido da acha, inclusive, meu Deus, aquela acha, o que é essa tal dessa acha? Então, esse texto, lógico, ele é proposital, ele é um texto literário. Esse duplo sentido do fogo também deve ser levado em consideração.
E isso foi o ápice da prova, né? Então, o casal estava lá, frente a uma lareira, e quando ela percebeu que além do frio chovia nas árvores, não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. Então começou a observar ali o acordo do mundo com aquilo que nem sequer sabia que precisava, como numa fome. Chovia, chovia. Então perceba, a gente já está sendo convidado a pensar um casal, não é isso? Frente a uma lareira, chovendo. Aí o fogo pisca para ela e para o homem, do tipo, vamos que vamos, né? É o momento propício para. Ele, o homem, não se ocupa do que ela nem sequer lhe agradece. O que ele está fazendo? Ele está pondo fogo na lareira. E ela pensa, bom, eu tenho uma pessoa para fazer isso, né? Ou seja, eu não sou donzela, eu não sou sozinha, eu tenho alguém para fazer. Apesar de a Clarice ser uma mulher muito segura de sua feminilidade, mas ela não é aquela feminista que sobe num banquinho e proclama a sua independência como mulher. Se ela tem ali alguém que faça, ela faz o papel da mulher, dar pitaco. E ela fala assim, aquela acha, né, ainda não pegou fogo. E o homem sabe, ele está olhando, ele que está cuidando do fogo, mas ela como mulher está ali naquele papel de meio que comandar. Ok. Até que o fogo na lareira e ela começa a pensar, a filosofar na fuga deste momento, no término deste momento, porque tudo é passageiro. Então a gente já sabe que a banca gosta muito da questão destas palavras estranhas. Eu me lembro de uma prova que o gabarito era efêmero. E o que é efêmero? Então, o aluno que não sabia o significado de efêmero, provavelmente fugiu da alternativa. E aqui a gente tem o que se sente nunca dura, o que sente sempre acaba e pode nunca mais voltar, é o momento fugaz da vida, é a fugacidade da vida. Ótimo, então encarniça-se então sobre o momento, come-lhe o fogo, e o fogo doce arde, flameja. Diante daquele fogo no sentido literal, existe o fogo no sentido subjetivo da vontade de viver este momento. E todas as ações contribuem para que esse fogo só aumente. A chuva, a lareira, o homem fazendo o seu papel. Então ela vai, sabe que vai acabar, pega a mão do homem que está livre, porque a outra ele está mexendo nas achas, e ao prendê-la nas suas, ela doce arde, flameja. Então veja, aqui é lógico que a gente está pensando exatamente na vontade que ela tem de se entregar a este homem neste momento. Muito bem, esse é o texto que causou a tal polêmica e aqui, conforme eu falei, a questão de número 11 não nos deve causar nenhum espanto. Até aqui, desalento dos apaixonados. Você fala assim, Silvia, mas eles estão apaixonados. Pode ser que estejam apaixonados, mas eu visualizo, e ler é dar sentido ao texto, eu vejo um homem mexendo nas achas, nas lenhas da lareira, enquanto quem está com o fogo, no seu sentido subjetivo, é ela. Então não é um desalento, ela está necessariamente querendo aproveitar o momento. Fugacidade do sentimento? Porque fugacidade é a qualidade do que ocorre ou foge rapidamente, ou seja, assim como o fogo da lareira vai acabar, o fogo dela também, e aquele momento também, vai parar a chuva, vai acabar o fogo, eles vão sair de frente, sair de perto da lareira, enfim, fuga rápida, a qualidade do que passa, transitoriedade, então ela tem que aproveitar aquele momento. Ótimo, esse é o gabarito, né? Por quê? Desapego da vida
ela quer viver aquele momento, ela não é uma questão de desapegar-se de algo. Inversão de papéis, eu não vi em nenhum momento ela, a não ser dar pitaco na lenha que não tinha pegado fogo ainda, ela fazer nada além disso, já que ela diz, não sendo donzela, eu tenho quem faça. Questionamento da liberdade, ela era livre, inclusive, para pegar na mão do homem que estava ao seu lado, né? Ou não pegar, se ela não quisesse. Sem questionamento, apenas saber o sentido da palavra fugacidade. A questão de número 12 é que é aquela questão que causou uma certa estranheza, porque normalmente a gente usa o pronome, nós usamos o pronome para substituir um nome. E nessa questão, a banca usou um nome para que o pronome não causasse estranheza. E aí eu recebi algumas mensagens dizendo, professora, mas como que a gente poderia fazer confusão se só havia 2 personagens, ela e ele? Ué, se eu não estou falando dela, eu estou falando dele? Não, pelo contrário. O fogo é o tempero de toda a história. Então a gente tem que considerar um terceiro referente muito importante, né? Se a gente for pensar na acha, sinônimo de lenha, eu também, se ela tivesse feito isso, né, dentro de uma passagem, colocar acha e a personagem, eu também teria que fazer essa diferenciação, tá? Então, quando a gente tem 2 elementos masculinos, 2 elementos femininos muito próximos, para que se desfaça a ambiguidade ou a possível confusão de interpretação, a gente faz a repetição. Então, a passagem do texto diz assim, o fogo aceso pisca para ela e para o homem. Então, ele se ocupa do que ela nem sequer lhe agradece. Então, ele quem? O fogo, que está ali no começo do parágrafo, ou o homem? Para que não haja confusão, eu vou necessariamente fazer a repetição de que, deixar claro para o leitor de que o ele se refere a homem. Então, em uma passagem do texto, o pronome é seguido de seu referente, para evitar uma interpretação equivocada, ou seja, quando eu falo ele, estou falando do homem e não do fogo. Tranquila também, alguns deram uma ligeira tropeçada, mas na verdade a polêmica de toda a questão estava aqui, né? Eu particularmente fiquei entre 2 alternativas, óbvio, né, que é o comum da banca, que não seria VUNESP se a gente não ficasse entre 2 alternativas. Veja, o casal não rompeu, a gente não está falando de término de relacionamento, isso está fora, totalmente fora. O homem vivia um sentimento diferente daquela mulher. Aí você vai dizer, Silvia, ele vivia, porque ele estava ali acendendo fogo e ela estava com fogo. Mas ações não são sentimentos, não é? Em nenhum momento a gente sabe o sentimento dele, porque ele, dentro da história, só está ali para acender o fogo e a mão dando bobeira, ela vai lá e pega a mão deste homem. Então o sentimento dele não dá para a gente saber, dá para saber o sentimento dela, tá? A mulher decidiu desfrutar a situação romântica. Aí alguns, inclusive eu, no momento da leitura, falei, que situação romântica que é essa? Né? Que situação romântica que é essa? Porque ele está lá colocando fogo na lareira e ela está lá olhando e dando pitaco. Bom, guardei essa, fui para a letra D. O homem, essa aqui, desculpem a risada, mas não tem como, né? A banca sempre chuta o balde e chuta forte. O homem perdeu a mulher amada que foi consumida pelo fogo. Ok, se a gente colocar um ponto final aqui, você vai falar assim, bom, primeiro, ele não a perdeu, tá? Mas ela estava consumida pelo fogo? Pelo fogo, sim, pelo seu fogo físico, interno, pela sua vontade de viver aquele momento. Mas não o fogo da lareira, né, gente? Isso aqui, pelo amor.
da Nossa Senhora da interpretação. Ler é dar sentido ao texto, é a queima das bruxas. Não, não, esquece, joga fora. Vou para a letra E. A mulher decidiu entregar-se, percebe que é muito sutil a diferença? A mulher decidiu entregar-se com suavidade ao momento ao lado do homem. Aí você diz, e aqui é exatamente onde pode ter causado a confusão, porque, de fato, ela não se joga em cima do homem, né? Ela vai vivendo, pegando sucintamente, ali devagar, a mão do homem. Mas aqui a gente tem que considerar o que ela estava sentindo em seu interior. Era o fogo que lhe consumia, era o fogo que lhe queimava, era a vontade de desfrutar, de viver aquele momento. Então tá, a gente joga isso aqui porque a suavidade foi só aquela sutileza de pegar na mão. Mas o fogo e outra, vamos considerar lá em cima, encarniça-se então sobre o momento, come-lhe o fogo, e o fogo doce arde, flameja. Então ela sabe que tudo vai acabar. Pega a mão livre do homem e ao prendê-la nas suas, ela é doce, mas ela arde, flameja. Então suavidade jogamos fora, e aí a gente volta para a questão polêmica da situação romântica. Mas é romântico? Chuva, lareira, um homem fazendo de tudo, né? Fazendo tudo que um homem... dentro dessa concepção de homem versus mulher, né? A gente vive num momento diferente agora, mas é romântico ainda receber flores, né? Alguém abrir a porta do carro para você, alguém acender o fogo, alguém ver que uma acha não está pegando fogo. Ótimo, então tá. Então a gente confirma aqui o gabarito que ela quis desfrutar, inclusive o desfrutar casa com a questão da fugacidade. Cara, esse momento vai acabar. Deixa eu aproveitar isso aqui. Gabarito alternativa C. Tudo bem? Vamos lá para a questão de número 14. Eu coloquei aqui uma brincadeira, obviamente, para a gente confirmar o sentido figurado da coisa. O fogo não pisca, né? Literalmente. Pode ser que o fogo tenha sido o desencadeador do fogo da Clarice. Mas... não é o fogo que está ali literalmente piscando. Por isso, o gabarito aqui, sem surpresa, gabarito alternativa A, porque fogo literalmente não pisca. Questão de número 15, colocação pronominal também super tranquila, sem surpresas para nós. Aliás, as surpresas da prova já passaram. Nós nos depararmos com Clarice Lispector no lugar da Mafaldinha e saber diferenciar o fogo do fogo, tá? Esse aqui era o nosso problema. E a questão 5, que aí eu já comentei com você a respeito das minhas impressões. Não quer dizer, obviamente, não sou dona da verdade, mas eu, Silvia, achei extrapolação. Muito bem. Não começamos frase com pronome, apercebendo-se de que chovia, ela não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. Joguei fora, vou para a letra B. Como ela esquece de atiçar o fogo, pois não é o seu papel, o seu homem dedica-se a essa missão. Em não havendo regra, qualquer colocação é possível. O verbo dedicar-se não começa a oração, não. Homem não é palavra atrativa, então método tantofas. Homem se dedica, homem dedica-se. Gabarito, lógico. Por quê? Porque particípio não carrega pronome, particípio não carrega pronome, particípio não carrega pronome. Isso aqui a gente falou 200.000 vezes na aula. E você... não, palavra de sentido negativo, isso aqui também, todo que é palavra atrativa. Não há novidade, nenhuma questão esdrúxula, nenhuma, dispensando-se aqui a locução verbal tinha anotado, e a gente lembrou do a, do i, do particípio que não carrega pronome. A gente não tem nem aquela ideia do particípio pessoal, impessoal. Então, uma questão básica de colocação pronominal, né? Tá aqui, gabarito, alternativa B.
Vou lá para a questão de número 16. A gente tem que pontuar corretamente. Lembra, não coloco vírgula entre os termos essenciais e integrantes da oração. Ótimo. Então vamos lá. Ela não sabe o que sente pode nunca mais voltar. Ela não sabe que aquilo que sente, ótimo. Eu vou colocar vírgula ou não vou colocar vírgula nesta oração adjetiva? Então aqui eu já tenho que descartar. Aí você fala assim, Silvia, isso aí eu não percebi, eu fui lá para frente, ó, pode nunca mais voltar. E então sabe que tudo aquilo vai acabar. Ou você coloca ou você tira as duas vírgulas num termo interferente. Quando ela percebeu que, tá vendo essa vírgula aqui? Não pode, porque aqui eu estou iniciando o complemento do verbo perceber. Quem percebe, percebe algo, ela percebeu que chovia, chovia. Não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. Letra C. Poder ter, isso é o sujeito da oração, o verbo ser, né, o verbo de ligação. Então, estou separando sujeito de verbo. Poder ter é exatamente o que ela precisa. E, vírgula, sabendo disso, tá vendo uma oração intercalada aqui? Eu preciso de duas vírgulas. Vou para a letra D. A outra mão do homem, sujeito, está ao alcance dela. Joga fora essa vírgula. E ela que eu posso considerar, né? Porque eu mudei o sujeito, então o E, separando orações com sujeitos diferentes, tudo bem. Agora eu tenho uma oração concessiva. Apesar de saber disso, não está intercalada? Então, faltaram as vírgulas. Vamos confirmar o gabarito? Gabarito, alternativa E. O homem, aí eu venho com uma explicação, como não era donzela, o homem que cumprisse, então, aqui é um termo deslocado, conclusivo, entre vírgulas, a sua missão de cuidar do fogo. Show de bola, gabarito, questão 16, alternativa E. Vou lá para 17. Esta questão, só quem a gente precisava ler muito bem o enunciado. A repetição dos termos destacados tem a função de enfatizar uma ação. Verbo é a palavra que expressa a ação. Então, quando eu digo que o homem ser o que é, o homem é, a mulher é, isso é verbo de ligação. Joguei fora. Acha não é do verbo achar. Acha, de acordo com o final do texto, inclusive, é lenha, não é ação. Fogo é substantivo, não é ação. Aquela é pronome demonstrativo, não é ação. Então, chovia, que chovia. Chover é verbo que expressa a ação executada pela natureza. Show de bola, questão 17, tranquilíssima. Vou para a questão 18 e aqui esta questão denotava um pouco mais de atenção para que nós achássemos quem é o sujeito, já que precisávamos preencher as lacunas, principalmente com verbos, né? A não ser ali a última palavra, que é o certo adjetivo. Vamos lá. Aliás, se estiverem certos, verbo é adjetivo, certo? Mas lá em cima a gente tem estimada uma oração reduzida de particípio e fixada também. Então tá, eu preciso saber quem é que vai ser fixado, fixada, fixados, fixadas. A inflação brasileira está fora do jogo, ponto, não me interessa, porque não é ali que eu vou colocar o verbo. Para começar a última projeção do mercado de 7,11 em 2011, vou fingir demência para isso aqui, né? Para começar, também não preciso ler isso. A última projeção do mercado supera de longe o quê? A meta e o limite. Ótimo, meta, palavra masculina, feminina, limite, palavra masculina, vou unir os dois, vou jogar a concordância plural masculino. Então tá, com essa informação a gente tira fixada, fixado, fixadas e fixado. Você fala assim, ué, Silvia,
Você já achou a alternativa? Já. Bastava, só que aqui, se você começar pelo começo é redundância, né? Se você começa aqui pela primeira lacuna, é mais difícil. Então vamos fazer o inverso? Vamos. Olha só. Eu vou pegar aqui e vou dizer, se as previsões estiverem certas, previsões certas. Ah, tá. Já consegui jogar duas, percebeu? E aí eu tenho, em segundo lugar, a alta de preços. A alta tá no singular. Então tá, de qualquer forma, eu chegaria ao gabarito alternativa C. Meta e limite fixados, alta de preços estimada e previsões certas. Show de bola, sem nenhuma discussão, gabarito alternativa C. Vou lá para a questão de número 19 a 22, que faz referência ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, cujo cerne aqui do texto, o centro do texto é falar da saúde de todos os cidadãos, principalmente neste tempo de pandemia, Covid-19, né, porque a gente junta a ideia do comprometimento dos pulmões causados pelo vírus e pelo cigarro. Ótimo. E aí a gente tem uma campanha para que a gente não tenha novos adeptos do cigarro. E essa campanha chama Cringe Mesmo é Fumar. Lembrando que cringe é aquele cara cafona, né? É a geração cafona, fora de moda, fala coisas que estão em desuso, usam roupas e acessórios que não estão na moda, de acordo com a geração Z. Ótimo. Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, que são os alvos de estratégias de venda para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores. Então a gente já está matando todo mundo lá, né? Os mais velhos, a geração cringe já está se descambando para a morte, então precisamos de novos consumidores. Ok. E aí, a Organização Mundial de Saúde lembra, inclusive, que os cigarros eletrônicos que estão entrando no lugar vistos como mais saudáveis, também não tem necessariamente essa conexão, né? Se é eletrônico é saudável. Ele foi permitido em alguns locais, muitos países liberaram, né, a venda desses objetos, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles estão revendo essa liberação. E aí, aqui existe, né, o cringe para os integrantes da geração Z é um adjetivo usado para classificar pessoas que fazem coisas fora da moda, ultrapassadas, cafonas mesmo. Eles também costumam classificar atitudes ou objetos. Nesse caso, ela é usada como sinônimo de vergonha alheia. Então, vamos lá. Passada esta definição, a gente vai para o que interessa, que é do que o texto fala. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o slogan da peça para as redes sociais, qual é o slogan? Cringe mesmo é fumar. Assevera, acentua a informação de que fumar está na contramão de uma vida saudável? Silvia, até aqui, ok. E por esta razão, é importante que crianças, jovens e adolescentes evitem virar reposição de novos consumidores. Lindo, é o que está aqui, né? Inclusive faz uso da geração Z, do cringe, ou seja, essa ideia de velhos e jovens e adolescentes e geração mais velha, para que a gente não convide os mais novos a possuírem esse vício. Tá, parece que eu já achei a alternativa correta, vou lá para a letra B. Ser criança, jovem ou adolescente no mundo de hoje tem a vantagem de escolher opções saudáveis. Mentira, isso aqui não é uma opção saudável. O cigarro eletrônico não é uma opção saudável. Letra C. Buscar uma vida saudável implica fazer escolhas. E nesse caso,
O uso de cigarros eletrônicos é uma saída, mas, de novo, já falei que isso aqui não é saudável, tá? Então, vou para a letra D. Desenvolver a conscientização de crianças, jovens e adolescentes tem como finalidade torná-los queers. Eles vão se tornar cafonas, né? Não, não é essa a ideia. Perfil que se contrapõe às tendências das redes sociais, mas que extrapolação é essa? Essa aqui sempre tem, né? Uma que extrapola. E aí a letra E diz estar em sintonia com as orientações da Organização Mundial de Saúde permite que crianças, jovens e adolescentes se tornem alvo de estratégias de venda. Ué, se a Organização Mundial de Saúde é aquela que está cuidando e orientando que inclusive os cigarros eletrônicos não são saudáveis, como é que a gente pode estar em sintonia com? Então, gabarito alternativa A avança para a questão de número 20. De acordo com as informações do segundo parágrafo, e eu coloquei aí o segundo parágrafo para nós, parar de fumar no contexto da pandemia vivida no mundo é uma ação de quê? Então veja, a campanha promovida pelo Instituto Nacional do Câncer este ano chama-se Comprometa-se a Parar de Fumar. O Instituto lembra que o tabagismo é um fator de risco importante para a Covid. Por isso, parar de fumar se torna uma medida de proteção. E quando eu quero proteger o outro, eu tenho uma ação. Essa ação ela pode ser definida como uma ação de respeito. Respeito, porque desenvolve a autoestima. Não, mas a gente não está falando de autoestima. A gente está falando de saúde. Então, tá. Exibicionismo, porque as mortes para a Covid não diminuirão. Não, proteção à saúde de todos os cidadãos cai mais na palavra empatia, né? Quando você quer cuidar do outro, envolve a preocupação com o coletivo. Tá aqui o gabarito. Não é uma questão de orgulho, porque eu não estou reforçando essa ideia de superar o vício, e também não é para causar medo. Gabarito alternativa C, vou para a questão de número 20, lembrando do valor semântico, né, das conjunções. Os conectores têm valor semântico, a gente já viu inclusive o C lá atrás, e a banca gosta desses elementos. Bastava, portanto, eu perceber quais são os elementos. No terceiro parágrafo destacado, no trecho destacado do terceiro parágrafo, há 3 orações. Então tá, Silvia, eu não consegui achar nem as orações. Vamos lá? Tornar, tá vendo? Ó, possam tornar é uma oração. São é uma oração. Mata é outra oração. Então, 3 verbos, 3 orações que vão se relacionando com o uso dos conectivos que já estão destacados. Veja, jovens e adolescentes, vírgula, os quais são alvos de estratégia. É o nosso pronome que pode ser trocado por qual, com vírgula. A oração é classificada como uma oração explicativa. Então, por isso, a gente joga fora a ideia da adição, da restrição e da causa. Como eu sei que o para é finalidade, eu não consegui aqui jogar nenhuma. Para finalidade, Agora, já que, visto que, porque, como, é a ideia de causa e não de comparação. Aliás, prova não trouxe o elemento comparativo, né? Gabarito alternativa D, vou lá para 22. Esta aqui é importante nós ressaltarmos o seguinte, de fato, se você observar na gramática, você aprende pluralização, né? O plural de, com acento, sem acento, ortografia e acentuação. Aí você vai falar assim, Silvia, isso não tinha no edital. No edital não tinha realmente ortografia e acentuação, é algo que não vem explícito dentro do edital. Mas aí você pode pegar, por exemplo, a questão do verbo manter, terceira pessoa.
um acento diferente do outro, né? Singular e plural. Aí você fala assim, é questão de acentuação. Não, mas também é uma questão de concordância verbal. Então, aqui, a gente pode pensar naquela parte das classes de palavras do edital. Você não precisa saber o que é um substantivo? Então aqui a gente tem que saber que existe o substantivo, que ele é uma palavra variável e que por isso ele se pluraliza, ok? Se é uma palavra variável, sofre variação de gênero e número, e inclusive de grau. Não é o caso aqui, tá? Então bastava nós sabermos o plural de. Eu sei que o plural de tabelião é tabeliães, porém o plural de cidadão não é cidadães. Então joguei fora a alternativa, não é isso? Na alternativa B, eu sei que plural de atenção é atenções. E o plural de cidadão não é cidadões. Joguei fora, vou para a letra C. O plural de patrão é patrões. E cidadão não é cidadões. Ok, joguei fora. O plural de confissão é confissões. E cidadão é cidadãos, assim como sacristãos. Gabarito, alternativa E. Ok? Sem precisar olhar os outros. Vamos olhar, Silvia? Vamos olhar. Então, plural de agente é agentes como crianças, pessoas, pessoas, assaltantes, assaltantes, colega, colegas, vítima, vítimas. Então, não tinha jeito. Você tinha que saber o plural correto e eu acredito que o que pegou aqui é se você não soubesse o plural de tabelião, que é tabeliães e não tabeliões. Mesmo assim, se você julgasse ser tabeliões, cidadões, percebe? É cidadãos, assim como sacristãos. Gabarito, alternativa E, indiscutível. Vou lá para a questão de número 23, eu já coloquei aqui, porque a gente já analisa dentro do texto e já justifica. Não podia faltar. Eu ficaria magoada de tirarem a Mafaldinha e tirar aqui o meu clichê. Crase antes de verbo, você vai para o inferno. Então não põe crase, agir é verbo, não vou usar. Crase ali, sinal indicativo de crase. Porque verbo não carrega artigo, então não vamos colocar. Agora, o que é relacionado? É relacionado a, mas o a da pandemia, crase obrigatória, né? E não usamos sinal indicativo de crase diante de palavras repetidas, dia a dia, cara a cara, face a face, até porque dia é uma palavra masculina. Gabarito, então, alternativa B. Crase antes de verbo, não existe. Aí a gente tem lá relacionados a mais o a da pandemia e o a sem o sinal indicativo de crase, porque tenho palavras repetidas masculinas. Show de bola? E para fechar a prova, a gente sabe que tal e qual, a gente tem dois elementos, né? O filho é tal qual o pai. Então, o filho fica com o tal e o pai fica com o qual. Como eu tenho ali pessoas e eu vou deixar o tal ornando com pessoas. Deixa eu colocar aqui minha canetinha mágica. Ó, e o qual ornando com o pronome eu. Então, e outras pessoas tais qual eu, achamos difícil encontrar-lhe. Se você não sabia essa questão do tal qual, não tem problema, porque eu tenho certeza de que você sabe que quem encontra algo ou alguém, não é? Então, não dá para a gente colocar o lhe, porque o lhe como complemento verbal exerce função de objeto indireto. Show de bola. Joguei fora, vou para a letra B. E outras pessoas, tanto quanto eu, acham difícil encontrar na. Lembra, quando o verbo termina em R, a gente tira o R e acrescenta L, encontrá-la, com acento inclusive. E eu e outras pessoas também acham difícil encontrar esta. Esta quem? Porque o esta ele é utilizado para apresentar algo novo ou para voltar ao referente mais próximo quando eu tenho dois. Não é isso? Então, joguei fora. Encontrar ela, vi ela, amo ela, quero ela, beijo ela, vejo ela,
beija eu, como a Marisa Monte, né? Então, tranquila. E outras pessoas, assim como eu, acham difícil encontrar lá. Show de bola? Então tá, Silvia, resume pra gente essa prova. Sem surpresas? Não, de fato, Clarice surpreendeu pela sua subjetividade, pela sua complexidade, pelos termos utilizados. Mas dizer que não é uma prova de sair chorando, não. A minha matéria, língua portuguesa, eu acredito que dos males, o menor. Não li grandes lamentações a respeito, excetuando, é claro, o fogo da Clarice, que vai ficar marcou a nossa jornada rumo ao TJ. Nas demais questões não há nenhuma novidade. Eu espero que você tenha tido sucesso na sua prova. Se não foi o caso, é hora de recomeçar, né? Sempre é momento de recomeçar. Até porque, segundo o texto da Clarice, a fugacidade existe. Então aproveitemos o momento, sacode, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!